Bem-vindos à nossa análise visual de hoje. A gente vai dissecar um negócio que, com certeza absoluta, tá aí no armário do banheiro. A pasta de dente. A ideia aqui é fazer uma viagem no tempo, saindo daquelas origens antigas e, vamos confessar, meio grotescas da higiene bucal, até chegar na engenharia química super precisa que a gente usa hoje em dia. Para esse nosso roteiro, vamos passar bem rápido pela rotina dental dos nossos ancestrais, o nascimento da pasta moderna, a receita química exata, os riscos de segurança e, para fechar, aquelas pastas especializadas. Então, começando pela nossa primeira sessão, a rotina dental da antiguidade. É super curioso parar para pensar no que as civilizações antigas realmente colocavam na boca para limpar os dentes, né? Isso muito antes de sequer sonharem com a invenção daquele tubo moderno que a gente conhece. Olhando para essa comparação, o contraste chega a ser assustador. Os registros históricos mostram que os egípcios e os romanos usavam materiais abrasivos bem bizarros. Estamos falando de ossos triturados, conchas de ostras, cascas de ovos queimadas e, pasmem, até urina. Pois é, eles achavam que a amônia da urina ajudava a clarear os dentes. Isso não tem absolutamente nada a ver com o que se usa hoje, que depende de coisas como a sílica, que é super projetada, além de flúor e umectantes para garantir uma limpeza que seja segura e não destrua o esmalte. E isso nos leva à seção 2. Como a pasta de dente moderna realmente nasceu. A linha do tempo dessa evolução é muito bacana. Lá em 5.000 a.C., os egípcios usavam cinzas de cascos de boi. Dando um salto para os anos de 1800, a moda eram os pós-dentais caseiros, feitos de giz, tijolo pulverizado e sal. Imagina só a textura disso na boca. O grande salto comercial mesmo só veio em 1873, quando a Colgate começou a produzir em massa pastas aromáticas guardadas em potinhos de vidro. Mas a revolução de verdade, essa aconteceu em 1892, quando o Dr. Washington Sheffield inventou o tubo dobrável. E o mais legal é que ele tirou essa ideia brilhante olhando para os tubos de tinta que os pintores usavam na época. Agora vamos entrar na seção 3, a receita química em si. Aqui a gente consegue ver a anatomia exata do que tem dentro de cada tubinho. Uma pasta de dente típica é formada por 20 a 30% de abrasivos, que servem justamente para remover a placa mecanicamente da superfície do dente. E para a pasta não secar e virar uma pedra esquecida no armário, a indústria coloca até 40% de umectantes aí dentro, tipo o glicerol ou o sorbitol. E um dos componentes mais famosos dessa mistura toda é o lauril sulfato de sódio, ou simplesmente SLS. Esse é o detergente que faz aquela espuma clássica, que é super importante para espalhar o produto direito e limpar melhor. Só que o SLS tem um efeito colateral bem peculiar. Ele altera o nosso paladar. Basicamente, ele quebra os fosfolipídios que inibem os nossos receptores de sabor doce. É por isso que se a gente toma um suco de laranja logo depois de escovar os dentes, o gosto fica incrivelmente amargo. A culpa é toda do detergente. E claro, temos o flúor, que é de longe o principal ingrediente ativo quando o objetivo é fugir das cáries. Ele age diretamente para reduzir a desmineralização e aumentar a remineralização do dente. Algumas versões mais específicas, como o fluoreto estanoso, entregam uma proteção ainda mais forte contra a erosão e até ajudam a combater as bactérias que formam a placa. Agora, a menta e a hortelã dominam o mercado. Todo mundo gosta daquela sensação de frescor. Mas os fabricantes tentam incentivar a escovação, oferecendo uns sabores, digamos, bem exóticos. Dá para acreditar que existem pastas de damasco, canela, lavanda, gengibre e, por mais absurdo que soe, até de pinho. Imagina só escovar os dentes com gosto de árvore. Avançando para a seção 4, vamos falar sobre segurança e efeitos colaterais. Para colocar a questão da segurança em perspectiva, esse número aqui é fundamental. 15 mg por quilo de peso corporal é a dose letal aguda do flúor. E é exatamente por esse motivo que crianças pequenas precisam de supervisão o tempo todo na hora de escovar. A recomendação é usar só uma quantidade do tamanho de uma ervilha, justamente para evitar que elas engulam uma quantidade muito grande do produto de uma vez só. E também tem a polêmica do triclosan, que é um agente antibacteriano. O debate na ciência sobre ele é quente. Por um lado, revisões sistemáticas mostraram que ele reduz para valer o sangramento da gengiva e a placa em até 48%. Mas, por outro lado, alguns estudos levantaram bandeiras vermelhas sobre possíveis efeitos neurotóxicos e até o risco de criar bactérias resistentes. Toda essa incerteza fez com que o triclosan acabasse sendo retirado de muitas das principais fórmulas que a gente vê no mercado hoje em dia. Além dessas discussões sobre efeitos a longo prazo, a gente já teve problemas práticos e urgentes. Em 2007, por exemplo, o dietileno glicol,
que é uma substância com sabor docinho, mas altamente tóxica, acabou indo parar em alguns cremes dentais fabricados na China. Isso gerou um recall internacional gigantesco, deixando as autoridades de saúde do mundo todo em estado de alerta. E chegamos à nossa última parte, a seção 5, as pastas especializadas. Hoje as opções na prateleira são infinitas. Tem as pastas dessensibilizantes, que usam nitrato de potássio para literalmente acalmar a sensibilidade nos nervos dos dentes. Tem as famosas clareadoras, que na verdade só removem as manchas superficiais lixando o dente por pura abrasão. Estão surgindo também as pastas fitoterápicas, que deixam de fora aquela química toda de SLS. E um detalhe que precisa ser falado. Aquelas pastas de carvão ativado que viraram uma verdadeira febre, até hoje não têm evidências clínicas robustas validadas pela Associação Odontológica que comprovem que elas são realmente seguras e que funcionam a longo prazo. Mas tem um fato trazido pelos dados que é simplesmente chocante, e vem lá da Índia. Lá, existe um mito cultural generalizado de que o tabaco faz bem aos dentes. Dá para acreditar numa coisa dessas? E alguns fabricantes, aproveitando esse absurdo, chegaram a colocar nicotina e derivados do tabaco em cremes dentais. Eles exploram o vício das pessoas, mas tudo disfarçado de cuidado bucal. E claro, as consequências são trágicas, com isso contribuindo brutalmente para as altíssimas taxas de câncer de boca na região. É um alerta gigantesco sobre a seriedade do que a gente leva para casa. Depois de acompanhar toda essa trajetória surreal, saindo lá de trás com ossos e conchas trituradas até chegar a essa engenharia química complexa e precisa de hoje, não tem como não ficar pensando, o que será que vem pela frente na nossa higiene bucal? Será que, sabendo exatamente a anatomia dessa mistura química toda, ainda dá para olhar para aquele simples tubinho na pia do banheiro do mesmo jeito hoje à noite? A gente espera que esta nossa análise visual tenha mudado a forma de enxergar algo tão cotidiano e simples. Até a próxima!